Bom dia, estamos aqui nesta quinta-feira, dia 26, com mais uma mensagem da Palavra de Deus sobre o tema verdades versus mentira, a qual você tem dado ouvidos. Vamos falar com Deus para que Deus venha nos abrir a mente para entendermos a sua verdade. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor venha abençoar. Abre o entendimento de cada um para que entenda a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. A qual verdade você tem dado ouvidos ou a qual mentira? A gente, daquilo que a gente absorve, se alimenta, nisso consiste o que entra em nós, o que desenvolve em nós. Então, há uma necessidade muito grande de você ter o discernimento daquilo que você está absorvendo para ser nutrido a sua mente. Concernente às coisas espirituais, você tem que saber direito, entender bem direitinho aqui o que está escrito e se basear no que está escrito para que você tenha uma fé consistente naquilo que é a palavra de Deus. Então, vamos começar com o primeiro ponto. Como discerni-las? Como discernir a verdade da mentira? Porque nós bem sabemos que a verdade está em Deus e a mentira provém do espírito do diabo, que o próprio Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira. Desde o início, ele sempre falou mentira e não se firmou na verdade. Então, primeiro passo, como discernir? Discernimento é a capacidade de perceber a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Então, há de se haver uma necessidade de você e da minha pessoa atentar para o que verdadeiramente diz a palavra de Deus e não naquilo que se ensina e não está baseado na palavra de Deus. Então, a gente vamos ver agora, entender qual o espírito da verdade e qual o espírito do erro. Esse é o versículo base dessa meditação que vamos citar agora. Está na primeira epístola do apóstolo João, próxima ao livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: aquele que não é da verdade, da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E agora, como discernir? A palavra de Deus dá a instrução, dá a direção de interpretar o espírito do erro e o espírito da mentira. Tá bem claro aqui. O espírito da verdade é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve. O que é ouvir? Ouvir no hebraico significa crer e obedecer. Então, se você, como diz o próprio Senhor Jesus no Evangelho de João, aquele que crê conforme as Escrituras,
conforme as Escrituras. Não crer do modo que se ensina sem estar baseado nas Escrituras. Esse é o espírito da verdade, aquele que ouve e obedece conforme as Escrituras. Porque a humildade está em obedecer a Deus, dar ouvidos ao que Deus diz e não ao que você quer e da sua maneira que você quer. Vamos para o espírito do erro. O espírito do erro é aquele que é orgulhoso, é aquele que não quer fazer conforme a vontade de Deus escrita na palavra. Ele não se submete, quer fazer da sua maneira, e o espírito do erro está em distorcer a verdade de Deus. Então, quando o espírito do erro, ele não se submete à vontade de Deus, ele não dá ouvido para obedecer do jeito que está escrito na palavra de Deus. Então, entenda, é o espírito do erro. Vamos para o próximo ponto. Pessoas que perderam o juízo e negam a verdade. Então, há pessoas que perderam o juízo, negam a verdade. O que se chama isso? Apostasia. Então, não assume mais a palavra, negaram, não crê mais e não se submete mais à verdade de Deus. Então, o que é que acontece? Pessoas que perderam o juízo e negam a verdade de Deus. Isso está escrito em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Leia na sua Bíblia que você vai entender bem direitinho sobre isso. Próximo ponto. Homens que fraudam a verdade de Deus. Pessoas que não dizem a verdade de Deus como ela é. Isso está escrito no livro de Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 14. Isso os fazem para adquirir vantagens através da palavra de Deus. É como Paulo diz, né? Na palavra de Deus aqui em 2 Pedro 2,3, que fariam de vós comércio. Vamos para o quarto ponto. Discernindo o que é da mentira. Isso está escrito no Evangelho, na epístola do apóstolo João, capítulo 2, 4. A gente tem que discernir o que é da mentira. Quando você vê que algo que não coaduna, que não bate com o que está escrito, então aí vem o discernimento. Você tem que ter o intelecto, usar, raciocinar. Poxa, isso aí que está se falando não está do jeito que está escrito na palavra, não. Então, este está se conduzindo com o espírito da mentira. Aí é nisso que entra o discernimento. O discernimento entra nisso aí, em você raciocinar e conferir. Vamos para o ponto 5º, e aí já estamos concluindo. Uma simples meditação bem sigilosa, bem simples. Ponto 5. Todo aquele que é da verdade obedece à verdade de Deus. Isso é muito interessante. Todo aquele que é da verdade obedece à verdade de Deus. E isso está escrito. Jesus mesmo que falou no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, que diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha só, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Primeiro ponto, ouve, significa, no hebraico que falamos há pouco tempo, o significado é crer e obedecer. Minha voz,
O que significa minha voz? Minha voz significa a palavra dele, a palavra de Deus, do jeito que ela está, você obedecer. Então, todo aquele que é de Deus é assim. Todo aquele que é ovelha, todo aquele que é ovelha, ele ouve a voz de Deus. Ouve significa crer e obedece. Antes de a gente concluir, gostaríamos de fazer uma menção a, a, um, a um argumento aqui, a um significado de uma palavra. E nós não falamos de tudo aqui, porque é só uma reflexão. Só uma reflexão. Mais para frente estaremos nos conduzindo a pequenos estudos bíblicos, que aí vai ser mais um pouco intenso. Mas essa palavra que diz assim, ó, sofisma. Sofisma quer dizer o quê? É dizer uma verdade com a parte da mentira. E também é o quê? É um argumento falso para induzir ao erro. É o que a gente tem sempre falado aqui. Satanás usou a própria palavra, um argumento para enganar, iludir, seduzir a Eva. Não, Deus disse isso porque ele sabe que se você comer também desse fruto, terá conhecimento do bem e do certo e do errado. Você não vai morrer não, Deus não quis dizer isso não. E aí é assim, sofisma é isso, dizer uma verdade com a parte de uma mentira, é induzir a pessoa com um falso argumento ao erro. Então, concluindo, a mentira tem sua origem no diabo, que sempre levanta contra a verdade de Deus. O diabo, desde o início e até o fim, até ele ser preso e ir para o lago de fogo, a missão dele aqui na terra é se levantar sobre tudo que é de Deus e sobre toda a verdade de Deus, para distorcer, para fazer a mentira dele prevalecer. E o Senhor Jesus disse isso. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele está falando de si mesmo, pois ele é o pai da mentira. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, temos falado a tua palavra para a tua glória, meu Deus. E só o teu Santo Espírito, através do Espírito da pessoa que vai ouvir e absorver, se tiver espírito de humildade, aí sim, o Espírito Santo vai revelar a verdade e vai também mostrar o que é mentira. Abençoe, em nome do Senhor Jesus. Toma tudo e a todos em tuas mãos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Ótimo dia, Deus abençoe e use sempre isso aqui, raciocínio, e peça a Deus discernimento da sua palavra. Amém.